Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma continuação do conteúdo da aula anterior e sobre algumas aplicações das leis de Newton. E hoje eu vou falar especificamente sobre o plano inclinado. Bom, por que esse conteúdo é importante? Porque ele ajuda a gente a entender o porquê que eu falei na aula passada, ou não, na aula anterior, que a força-peso e a força normal não formam par ação e reação. Esse tipo de problema ajuda muito a gente entender o porquê. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho um plano inclinado aqui, e aí esse daqui é o desenho do plano inclinado, tá? Então, geralmente eu tenho aqui um objeto, né? Geralmente um bloquinho aqui. E aqui eu tenho um ângulo, θ, um ângulo qualquer. E esse ângulo, ele bom, a gente tem que entender primeiro um pouquinho como que as coisas funcionam aqui, né? Bom, esse objeto, ele vai ter uma massa que eu vou chamar de massa M. E essa massa M, ela tem uma força-peso apontada para baixo, tá? Sempre a força-peso apontada para baixo. E, bom, se eu tenho essa força-peso, o plano inclinado vai fazer uma força, que o meu objeto ele vai sentir. Essa força é uma força que a gente pode chamar de força que a gente chama de força normal. Lembra? Então temos aqui a força normal. Bom, como vocês estão vendo aqui, né? A força normal ela está com, ela não está fazendo, não está na mesma direção nem no mesmo sentido que o plano inclinado. Então, por conta disso, essa força ela não faz um par ação e reação com a força-peso, tá bom? Bom, outras características super importantes desse conjunto, que é o quê? Eu não vou demonstrar aqui matematicamente, tá bom? Mas, ó, bom, eu posso decompor essa força-peso, e aí quando eu decompor essa força-peso, como eu posso decompor isso? Eu posso decompor isso na direção do plano, que eu vou chamar de x, e eu vou decompor na direção perpendicular ao plano, que eu vou chamar de y. Ou seja, aqui basicamente eu estou usando o plano XY inclinado, com essa angulação θ, tá bom? Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo colocar todas as forças na direção x, na direção y e fazer a soma, como eu fiz em todos os casos até agora, tá? Então, essa força P, eu posso decompor ela na direção y e na direção x. Na direção y vai ficar como? Bom, eu vou ter uma força aqui, que é a minha força PY. E eu vou ter uma força para cá, que é a minha força PX. Beleza? Bom, quando eu faço isso, vocês conseguem ver que eu tenho um triangulinho aqui. E eu não vou demonstrar isso agora, mas por questão de semelhança de triângulos, esse ângulo daqui é o ângulo θ. Tá bom? Eu vou ter um ângulo θ aqui. Nesse... Bom, eu vou fazer aqui um pouquinho maior, só para ficar um pouquinho melhor de ver, tá? Mas esse ângulo aqui é um ângulo θ, tá? E esse ângulo ele ajuda a gente a entender um pouco mais sobre como decompor essas forças. Então, eu vou ter que a força Px, que é a força na direção x do plano, tá? Na direção x do plano, vai ser o quê? Vai ser Px é igual a quê? É a força P vezes... Ó, se você olhar a Px, ela é o que do ângulo θ? Ela está na frente do ângulo θ, então é o cateto oposto. Se é cateto oposto, então isso aqui vai ser seno. Seno do ângulo θ. E o Py, por consequência, vai ser o quê? Vai ser P vezes cosseno do ângulo θ. Tá bom? Então é dessa forma que a gente consegue compensar a força, decompor a força Px e a força Py. Tá bom? Isso aqui é bem interessante. Por quê?
porque a gente pode entender o movimento desses corpos, né? Vou fazer aqui um outro exemplo. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo numérico, só para ficar um pouco mais simples. Então, tem um plano inclinado aqui. O ângulo, vou colocar 30 graus, só para ficar um pouquinho mais fácil. Então, aqui é 30 graus. Aqui eu tenho um bloquinho de 5 quilos, tá? E eu quero saber qual que é a aceleração do meu bloquinho, tá bom? Aliás, primeiro vamos entender como são as forças, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que decompor isso aqui em P, a força peso. Então eu vou ter aqui a força PY, que está na direção Y, e eu tenho aqui a força PX, que está na direção X. Bom, primeiro, quanto é o peso, a força P? P a gente sabe que é massa vezes a gravidade. A massa vale 5 kg e a gravidade, vamos contá-la como valendo 10. Então, a força peso é igual a 50 newtons, né? Que é a unidade de força, tá bom? Então, a força Px vai ser o quê? Px vai ser o quê? P vezes seno de θ. Então, vai ficar P vezes seno de θ. Px vai ser igual a 50 vezes seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio, se você lembra lá naquela tabelinha dos arcos notáveis, tá? Então, essa força Px vai ser igual a 25 newtons. Ou seja, o que vai acontecer aqui? O bloquinho ele vai querer fazer esse movimento de queda, né? Ele vai querer descer para cá, né? Com 25 newtons. E sabe o que é interessante? A gente consegue calcular até a aceleração disso, já que a força peso, a força peso na direção x é a única força que está agindo nesse bloco. Então a gente sabe também, então, que se Px é igual a 25 newtons, e a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, a força que a gente tem aqui é 25 newtons, então vai ficar 25 é igual a massa do bloquinho, que é 5, vezes a aceleração A. Se eu pego esses 5 passo para o outro lado, esse 5 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, então eu vou ter que A é igual a 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, fizemos aqui uma resolução de saber qual que é a aceleração desse conjuntinho aqui, tá bom? Uma coisa que é interessante quando a gente tem um plano inclinado é que a gente pode juntar muita coisa na questão da dinâmica de blocos, como a gente viu na última aula. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui outro plano inclinado. Tem aqui mais um plano inclinado. Só que qual vai ser a diferença desse plano inclinado para um outro plano inclinado? Ó, eu vou ter o bloquinho dele, vou ter o bloquinho aqui. O ângulo aqui vai ser 30 graus também, mas dessa vez eu tenho uma roldana aqui, ó. Tem uma roldana que vai ter um fio e esse fio vai ter um bloquinho aqui embaixo. Tá bom? Esse aqui eu vou chamar de bloquinho A. Esse aqui eu vou chamar de bloquinho B. E aí eu vou falar que a massa do A é igual a, vamos pensar, 30 kg. E a massa do bloco B vai ser igual a 10 kg. Vamos fazer assim? Então, a ideia é que a gente determine qual vai ser a aceleração do conjunto. Bom, vamos lá. Para esse bloquinho aqui, para o bloquinho B, o que eu vou ter? Eu vou ter a força peso apontando para baixo. E aí, né, se eu tivesse só a força peso, ele estaria caindo, mas ele não cai livremente. Eu tenho então uma força de tração apontada para cima, certo? Ao mesmo tempo que esse bloquinho também tem uma força de tração que está empurrando ele para cima, certo?
Só que, ao mesmo tempo, esse bloquinho aqui, ele tem a força peso dele apontando para baixo. Força dele P apontando para baixo, eu vou ter uma força PY e eu vou ter uma força PX. E aí vocês concordam que, ó, tanto a força PY e a força PX, elas estão na mesma direção, né? Elas estão na mesma direção e sentidos opostos. Então, isso aqui vai ser bastante interessante pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, quais são as equações do bloco B? Então, equação para o bloco B, vou deixar de azul mesmo, o bloco B, tá? Então, o bloco B vai ter a força peso menos atração é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Para o bloco A, eu vou fazer com uma outra cor, fazer de laranja, não fazer de roxo. Eu vou ter o quê? Eu vou ter PX menos mais atração, né? Vai ser tração, que é a tração que está fazendo com que o bloco vá, né? Então vai ser tração menos a força Px, porque o conjuntinho quer que o objeto caia, né? E aí a força Px que está impedindo isso. Então, né? Então é T menos Px é igual a massa do A vezes a aceleração. Certo? Beleza. Então, se eu pego essas duas equaçõezinhas aqui, se eu pego essas duas equações e somo elas, como que vai ficar? Bom, vai ficar o quê? Vai ficar, ó, dessa se eu somo essas duas equações, tudo que está do lado esquerdo eu vou somar. Então, e tudo que está do lado direito também somo. Então, vai ficar P menos T mais T menos Px. Certo? Isso aqui é do lado esquerdo azul. E esse aqui é do lado esquerdo do roxo. Tá bom? Isso aqui é igual a MA vezes A mais MB vezes A. Beleza? Ó, essa força tração corta com essa tração, porque ambos são iguais e têm sinais opostos. Vai ficar P menos Px é igual. Posso colocar o A aqui em evidência? Vai ficar MA mais MB vezes A. Bom, eu sei quanto vale P, certo? P vai ser esse P. Ó, P. Vou fazer aqui em cima. P vai ser igual a massa do B vezes a gravidade. Massa do B é 10 kg. Então vai ficar 10 vezes 10. Ou seja, aqui vai 100 newtons. Então eu sei quanto vale P. Não sei quanto vale Px. Vamos descobrir quanto vale Px. Px vai ficar o seguinte. Px, nesse caso, ele vai ser o P, no caso P de A, né? Vezes o seno de 30 graus. Ou seja, Px é igual a PA, que é quanto? PA é o peso do A, que é a massa do A, vezes a gravidade. A massa do A é 30, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30 graus, certo? Seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a meio. Lembrando a tabelinha lá. Então vai ficar o quê? Vai ficar 300 dividido por 2, fica 150 newtons. Beleza? Então eu sei quanto vale o Px. Então vai ficar o quê? Vai ficar 100 menos 150 é igual a massa do A mais massa do B, que é 40, vezes A. 100 menos 150 é igual a menos 50. É igual a 40 vezes A. Esse A que está multiplicando eu passo para o outro lado dividindo. Então o meu A vai ser igual ao quê? Vai ficar menos 50 dividido por 40. Posso simplificar isso aqui.
com esse zero, corta esse zero com esse zero. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 fica quanto? Vamos lá. 5 dividido por 4, certo? 5 dividido por 4 aqui, 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 menos 4 dá 1. 1, vírgula, põe um zero aqui. Quantas vezes 4 cabe no 2? Cabe 2 vezes. Cabe no 10, cabe 2 vezes. Então 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 10. 10 menos 8 dá 2,5. Ou seja, isso aqui, ou seja, a aceleração é igual a menos 1,25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que a nossa conta é errada? Só porque deu negativo? Não. Quer dizer que a gente supôs que o objeto, que o B, estivesse fazendo com que o A subisse, né? Estivesse fazendo esse movimento aqui. Mas não é isso que está acontecendo. A aceleração negativa diz pra gente que, na verdade, o que está acontecendo aqui é o contrário. É que está acontecendo isso aqui. O bloco A está puxando o bloco B para cima e o bloco A está caindo para baixo. Tá bom? Obviamente ele vai cair para baixo, mas ele está indo para baixo. Certo? Então é isso que a aceleração negativa aqui está dizendo pra gente. Tá bom? Porque ele realmente tem uma massa muito maior do que a massa do bloco A. Beleza? Então é isso. Plano inclinado, esse aqui é um exemplo de um exercício de plano inclinado. E a gente pode fazer muita coisa. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre algumas outras forças importantes. Mas por hoje vamos terminar aqui. Então, até a próxima aula.